Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacolas para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali é digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar numa casa, saudai. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volta para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está preparando os seus discípulos para que eles pudessem continuar a levar a palavra de Deus a todos os lugares. Que eles assumissem agora a responsabilidade de filhos amados de Deus, de homens de Deus, a levar a salvação a todas as pessoas, até a última cidade da face da terra. A palavra de Deus precisa chegar. E que graça, né? Nesse tempo Deus tem usado desta riqueza, né, que é a canção nova, que Deus preparou para os finais dos tempos, né? Para um fim último, de preparar um povo bem disposto para Deus. E aí ele usa desse meio, né, da televisão, da internet, para levar a palavra de Deus, para que ela chegue a lugares que talvez nós tivéssemos dificuldade de chegar. Mas Deus vai inspirando, né, a cada tempo uma obra para que Ele possa realizar essa missão que hoje Ele envia os seus discípulos, né, que Jesus envia os seus apóstolos a todos os lugares aonde Ele deveria ir. E como eles devem proceder. Como eles devem agir. Ele vai dizer, ó, não perca tempo com outras coisas. Primeiro, vai anunciar em todo o caminho, aonde passar, anunciai, o reino dos céus está próximo. Primeira coisa, proclame a palavra de Deus com toda a sua força, coragem, ânimo, seja de pé, seja andando, seja de qualquer jeito. Não perca tempo de falar de outras coisas, porque as outras coisas não trazem salvação. Mas esta vai dar a salvação ao homem, então ele precisa conhecê-la. Porque sem conhecer, não vai viver. Não terá a experiência e a graça de ser atingido por essa riqueza. Ela está pronta, a salvação está pronta, mas é preciso que a gente também a conheça e viva, né? Cada dia tenha essa experiência de amor, porque é assim que Deus vai dando esta graça aos homens. Ninguém vai viver uma coisa que não conhece. Então é preciso que esta palavra chegue ao coração dele. E à medida que ela vai chegando também, Deus vai curando as pessoas.
vai tendo a graça de cada apóstolo e discípulo de fazer os milagres necessários, as curas, de levar a pessoa à experiência do amor de Deus na sua vida, em Cristo. Aí todos começam a ter e a viver uma filiação divina. Não apenas mais homens, né? Como está na primeira leitura de hoje, né? Como Deus quer cuidar de nós. Aí ele mostra a primeira leitura hoje do profeta Oséias, né? Assim fala o Senhor, Israel era uma criança. Deus nos trata primeiro como uma criança. Nos cuida como uma criança. Como é preciso, como o pai e a mãe tem que cuidar da criança. Enquanto a gente é criança, é a coisa mais linda do mundo, né? Porque a gente fica dependente do pai, a mãe dá banho, troca a roupa, troca as fraldas, né? Cuida, passa o perfume, passa o talco, deixa a pessoa cheirosinha, né? A nossa cama é arrumada, a comida fica já colocada no prato para a gente ir aprendendo a viver, a comer cada coisa, a experimentar os sabores da vida, né? Todo cuidado. Leva a gente para tomar as vacinas necessárias. Qualquer doencinha, a mãe fica ali, passa a noite em clara, do lado. Então, assim Deus também cuida de nós. Como uma criança, né? Enquanto a gente está começando uma vida em Deus, a gente também é tratado como uma criança. Ah, eu já sou velho, sou adulto. Como é que Deus vai me olhar para mim? Deus olha para a gente a cada situação da nossa vida, né? Como uma criança que vai sendo embalada. À medida que a gente vai crescendo na nossa fé, nós vamos ganhando responsabilidade. Deus vai suscitando dons em nós, vai dando capacidade, né? Cada um vai recebendo de dom. Aí você vê as meninas que estão cantando, a Gerinha e a Érica, né? Os meninos que tocam, aqueles que leem, aqueles que são ministros. No tempo, Deus vai suscitando em nós trabalhos, para que a gente torne também eficiente no reino de Deus. Vai suscitando padres, né? Vai tirando pessoas da sua casa, vai trazendo para cá, faz uma família de consagrado, e a gente vai gestando filhos, as pessoas vão gestando seus filhos, vão formando uma grande família de Deus. Mas é à medida do tempo. Ai, mas eu vivi uma vida fora da igreja. Não importa. Para Deus, à medida que você entra, você é uma criança que Ele vai cuidar de você, porque você estava descuidado de si mesmo, né? Porque Deus está lá do lado. Ele cuida, Ele faz chover sobre o bom e mal, sobre o justo e injusto. Ele dá a todos igual condições, só que a gente não percebe, porque a gente acha que é a nossa própria força. É por nós mesmos que a gente recebe as coisas. É pelo nosso trabalho, né? Me lembro do senhor que um dia encontrei com ele, falou, vão ali para você ver as couves que eu plantei, fruto da minha mão. Eu falei, e do trabalho e da graça de Deus, porque Deus fez chover, né? Não é só seu, né? Então a gente coloca, não, isso aqui é meu, né? Graças a Deus que Deus me deu, porque eu tive força. Mas a gente não vê esta ação de Deus quando a gente não está nele, né? Aí Osés vai dizendo desta riqueza, como ele me amava antes que eu soubesse, Deus me amava antes que eu soubesse, né? Antes mesmo de eu nascer, Deus já me conhecia, porque a alma vem de Deus, a nossa alma vem de Deus. O Espírito de Deus vem na nossa alma, e Ele coloca todas as graças dele já, né? Ele participa da nossa vida, desde a fecundação. Por isso que a igreja é contra o aborto. Por quê? Porque é Deus que coloca a alma. Lá no profeta Isaías vai dizer isso, né? 4, que Deus coloca a alma e o Espírito dele. Por isso que a igreja é contra, porque é tentar matar aquilo que Deus colocou em nós, a sua alma, parte de si, parte da essência divina que está em nós. Por isso que a igreja é contra o aborto. Porque já ali está a vida em Deus. E nada poderá destruí-la. Vai matar o físico, vai destruir o físico, né? Mas não vai destruir a vida em Deus. Um dia aquela mulher, se ela for para o céu, vai encontrar com o filho dela.
E vai saber que ele estava ali, porque Deus acolhe. Não vai ficar um abortivo julgado aí na terra, porque as crianças dela é o reino dos céus. Então, por isso, Jesus já fala dessa graça. Não pense que a pessoa que foi abortada vai ficar aí vagando. Não, a criança já, o reino dos céus já é dela. E todos que se fazem como ela entram no reino dos céus. Por isso nós estamos preparando, por isso nós estamos vendo hoje essa festa de Santa Paulina, né, que desde a sua infância já veio para o Brasil, já vai dedicar a sua vida, viveu a pobreza, a simplicidade da vida, dedicou a cuidar dos outros, porque aprendeu a viver em Deus a sua vida. Né? Os santos é assim, cada um de nós temos essa santidade. Não pense que é só Santa Paulina, ela é um exemplo, outros santos é um exemplo, como podemos ganhar o céu fazendo graças a cada pessoa que está ao nosso lado. É uma riqueza, é uma dádiva que Deus nos inspira pessoas. Né? Conheço muitas pessoas que são santas vivendo aqui, que talvez não vão ter o nome escrito no livro, aqui, nesse livro do missal, mas está escrito no livro santo de Deus, está lá no céu escrito, porque cada batizado, o nome dele é escrito, recebe a graça de estar como filho amado de Deus. Quando nós somos batizados, vivemos nosso batismo, nós já somos inseridos na santidade de Deus, porque a nossa alma vem de Deus. O batismo nos insere na riqueza da redenção, da salvação, de vivermos a plenitude em Deus. De santificar cada dia mais a nossa vida e nos tornamos ungidos de Deus, porque no dia do nosso batismo nós somos ungidos com óleo do crisma, aquele óleo que o padre é ungido, aquele óleo que o bispo é ungido, aquele óleo que Jesus recebeu, que os homens santos receberam e que são a unção para que a gente possa dizer, eu sou ungido de Deus. Traz o sinal, traz a marca na sua vida, na sua testa, marcado com o sinal da unção. No peito, né? Marca também o peito da pessoa, o coração, para dizer que o meu coração é um coração segundo o coração de Deus. Não é um coração apenas humano, um coração de pedra, mas um coração de carne que mergulha nas riquezas, no amor e na graça, na alegria, na paz, e vive espalhando essas riquezas para os outros. Por isso, essa graça que hoje o Senhor está dizendo, não precisa de ouro e prata para anunciar o reino de Deus. Ai, mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Não, não precisa. Jesus já disse aqui hoje, ó, não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro no vosso cinto. Não é isso que vai te dar segurança para anunciar o reino de Deus. Não precisa. Não precisa disso, nem sacola, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, nada. O reino de Deus se anuncia pela boca do profeta, pela boca do homem, pela boca da mulher, pela boca do ungido de Deus, pela boca daquele que vive. Às vezes a pessoa nem fala muito, mas as palavras que saem da boca dela santificam o coração do outro. Traz esperança, traz alegria, traz confiança, traz ânimo, traz disposição. Né? Tem gente que fala pouco, mas quando fala, dá para a gente esperança. Né? Tem pessoas que às vezes nem falam muito. Tem casa que você vai, que você entra e você sente ali a riqueza de Deus. Porque aquelas pessoas vivem uma vida santa. E a vida santa não é coisa extraordinária, não, viu? É simples. É uma coisa simples, uma coisa natural. Não é natural a gente pecar. O natural seria a gente viver a santidade. Porque a gente nasceu para ser santo. Ninguém nasceu para ser pecador. O pecado entrou para roubar a nossa santidade. O natural seria que todos nós fôssemos santos e vivêssemos a nossa santidade a cada dia. Não é natural eu ser pecador, eu ter alegria ao falar, que me exaltar, eu sou pecador, como todo mundo. Não, ninguém nasceu para ser pecador. Nós nascemos para ser santos. Isso está na nossa alma, está
na essência da nossa vida, a santidade. Por isso está falando hoje o profeta Oséias, né? Quanto mais também eu amo, muitos que Deus ama, afasta dele, mas Deus continua amando. Deus não vai deixar de me amar, porque eu pequei, porque eu errei, né? Eu tenho que saber, olha, antes eu era criança, agia como criança, pensava como criança, fiquei adolescente. Eu não tinha toda a plenitude do pensamento de Deus na minha cabeça. Hoje eu tenho, hoje eu sei como é. E agora eu vivo aquilo que é a minha essência no tempo de hoje. Há adolescentes que hoje vivem na igreja, estão ali ricos de Deus. Há crianças que maravilhosamente estão em Deus a cada dia e vivem as riquezas de Deus já como criança, né? O Padre Jonas conta que desde de criança ele brincava, né, com as coisas santas de Deus, né? Celebrava as missas, imitava as celebrações da Santa Missa, brincava com as irmãs dele com as coisas de Deus. Então tem criança que é assim, desde de pequeno já vive a riqueza. Foi com 12 anos para entrar para os salesianos, né? Mas viveu uma vida dedicada a esta graça. Há outros que vai chegar à adolescência, que entra na igreja na adolescência. Outro, como eu, entrei na igreja já mais adulto, né? Não tive uma experiência de criança. Nem sabia rezar direito quando criança. Porque não era a experiência que eu tinha. Mas outros tiveram essa experiência. A minha mãe disse que quando eu era pequenininho, 5 anos, mas a gente não lembra direito, eu ia à missa com ela. E dizia, eu quero ser padre. Mas depois acabou da minha cabeça, pagou, né? Passou anos para depois voltar para a cabeça de novo, né? Mas Deus vai esperando a hora oportuna e depois dá um toquezinho, tic, né? E aí desperta de novo. E aí eu abandonei tudo para ser padre. Está vendo como é que é? No momento oportuno, Deus traz de volta a gente. Aquilo que foi plantado em nós, por menor que seja a semente, né? Jesus vai dizer que seja do tamanho de um grão de mostarda esta fé, e ela pode tornar uma árvore frondosa. É assim, né? Você pode tornar um homem frondoso de Deus, é só deixar despertar a graça de Deus no seu coração. Então nós pedimos essa graça no dia de hoje, que nós estamos celebrando Santa Paulina, mostrando, né, que por mais simples que seja a nossa casa, a nossa família, Deus pode em nós nos tornar uma árvore frondosa do seu amor, da sua graça, da sua santidade, e fazer com que todos experimentem, né, porque nós temos e trazemos em nós, nesse vaso de barro, as riquezas e a glória de Deus. E Ele coloca tudo dele em nós, né? No dia do nosso batismo, vai dizer lá assim, Deus coloca toda a afeição em nós, assim como colocou em Jesus. No dia do batismo, recebemos toda a afeição de Deus, tudo que é de Deus para nós. Nesse momento, vamos pedir esta graça para Deus hoje, que possa reacender no nosso coração esta chama de amor, para mim, para você, para que a gente possa, no dia de hoje, experimentar esta graça do nosso batismo, de saber que somos ungidos de Deus, que não tem nada que possa tirar esta unção, que as coisas de Deus que estão em nós são eternas, e que nós, a cada dia, podemos crescer nesta riqueza, nesta graça, e fazer com que a nossa vida seja uma vida de santidade, porque ela é natural, a nossa santidade. É o comum da nossa vida, viver como santos. Santo é um homem simples, que vive a cada dia a justiça de Deus, o amor, a bondade, o carinho, o respeito, a dignidade. Que o Senhor enche o nosso coração de todas essas santas alegrias.